Você já reparou que o escudo do Aston Villa é um leão em pé? E já parou para pensar por que o leão é o animal mais usado por times de futebol e quase sempre ele aparece em pé nos escudos? O Aston Villa meio que inventou isso e eu te conto o motivo no 7º episódio do História dos Escudos. O Aston Villa foi fundado por 4 amigos que frequentavam a mesma capela e queriam praticar um esporte para manter a boa forma. Aí convidaram um escocês chamado William McGregor para ser meio que o presidente do time e grava o nome dele porque esse cara mudou a história do futebol e criou várias coisas que são usadas até hoje. E o leão no escudo é a menor delas. O William queria aproximar o time da comunidade escocesa, então passou a usar como escudo um leão rampante que aparecia no brasão de armas da Escócia. E essa pose em pé é justamente para mostrar uma posição de ataque, quando o leão fica sustentado só em 2 patas. E o que teve de time que curtiu e se inspirou nessa ideia pelo mundo é absurdo. Por outros motivos, a seleção inglesa e a própria Premier League também usam o leão, mas em uma pose mais tranquila. Só que ser referência, o Aston Villa já está acostumado. Ainda nessa visão de valorizar as raízes escocesas, o Aston Villa misturou o azul do Rangers, que depois também adotou o leão, com o vinho do Hearts e criou um estilo de uniforme bastante copiado até pelos rivais. O clube era tão organizado que vencia praticamente todos os torneios e jogos da cidade e ficava revoltado quando marcava um amistoso e o adversário faltava. E para evitar isso, o William fundou a Football League, a primeira liga nacional de futebol organizada da história. Se hoje times jogam campeonatos, a culpa é dele. E se seu time tem um técnico, agradeça ao Aston Villa também. Porque quando um garoto escocês de 21 anos, chamado George Ramsay, estava passeando em um parque, ele parou para ver um time jogar, que por acaso naquele dia estava com um jogador a menos, então ele foi convidado para jogar também. Logo nos primeiros minutos, ele mostrou que era muito melhor que os outros e o pessoal pediu para ele ser capitão e ensinar todo mundo do Aston Villa a jogar, algo nunca feito antes. E ele ensinou os jogadores o jogo de passe curto, o primeiro tic-tac, tipo um tataravô do Guardiola. Anos depois, ele virou a primeira pessoa a assinar um contrato em uma nova profissão chamada técnico de futebol. E quase 100 anos depois, o Aston Villa conquistou a Europa e colocou uma estrela ao lado do leão. E com tantas inovações, eles provaram estar sempre preparados, tanto que por muito tempo escreveram isso no escudo também. E você, tá preparado para o próximo episódio? Já comenta o próximo time aqui e já que curtiu, me ajuda a chegar nos 250 mil.